no fim da história, no fim do dia, sabe de quem é a culpa que nós estamos procurando tanto para saber de quem é a culpa? De Deus. Por isso que muitas vezes boa parte da nossa espiritualidade está em fazer um culto para devolver para Deus o que é? A responsabilidade. Porque afinal de contas ele viu tudo isso acontecer. Ele viu quando o seu marido saiu de casa para trair e não para ser fiel. Ele podia ter aleijado ele no caminho, ele voltava para casa aleijado, mas não voltava traidor. Ele viu quando o problema aconteceu e a sua mulher ia ficar aborrecida. E ele podia ter evitado. Ele viu quando seu filho provou droga a primeira vez. Ficou bêbado fora de casa. Quem estava lá testemunhando tudo isso? Quem viu tudo isso acontecer e aparentemente não fez nada? Fala para mim. Quem podia ter evitado a pandemia? Quem podia ter evitado uma internação? Quem podia ter evitado uma doença grave? Quem podia ter evitado uma depressão profunda a ponto da pessoa tirar a própria vida? Quem estava lá? Eu não estava. Você não estava. Ninguém estava. E sinceramente não estava por um bom motivo. Talvez porque sinceramente estava tentando salvar a família, trabalhar, fazer alguma coisa, acudir. O que aconteceu? Onde estava Deus que ele não fez alguma coisa? E esse era o problema dos discípulos no caminho de Emaús. E isso vai gerando uma frustração tão grande que a pessoa fica cega. E ela fica cega para aquilo que Deus quer revelar como expressão dele e do amor dele. Por isso que as pessoas tão cegas do seu desapontamento, da sua frustração, da sua ansiedade, o próprio Jesus em pessoa apareceu para andar com eles, ressurreto, a morte estava vencida. Estava tudo vencido. Pastor problemático estava vencido, pandemia estava vencida, tudo, a vitória. A vitória que nos traz a vida, a vitória sobre tudo aquilo que te atormenta estava vencida. E o povo não conseguia perceber isso, porque continuava o quê? Frustrado nas suas expectativas. Porque não era assim que a gente esperava que Deus resolvesse nosso problema. Não era com sacrifício, era com poder, não era com renúncia, nem com entrega, era com mudança. O que a gente queria no fundo é a mudança. A gente queria a vida porque a gente tanto sonha, a gente tanto se esforçou. E aí, os discípulos estão lá no caminho de Emaús, andando lá, o próprio Jesus apareceu. E você acha que a minha mensagem aqui essa noite pode mudar a sua vida? Talvez sim, talvez não. Porque aqueles discípulos passaram horas ouvindo, sabe quem? Jesus. Uma exposição bíblica como nunca houve na história. Jesus caminhou com aqueles discípulos e foi explicando a Bíblia, de Gênesis a Malaquias. Uma exposição bíblica como nunca houve na história. De Gênesis a Malaquias, Jesus foi percorrendo cada parte da palavra de Deus e explicando. E uma explicação tão poderosa que o coração deles pegava fogo, o coração deles ardia. Mas mesmo assim eles continuavam o quê? Cegos. E sabe por que eles continuavam cegos? Porque antes de ouvir qualquer coisa, de qualquer mensagem poderosa, de qualquer culto ungido, unção, louvor que esquenta o coração, Bruno, sabe o que estava antes de tudo isso? Estavam as suas expectativas. Então, muitas vezes, o que nós estamos procurando não é revelação. Nós estamos procurando que finalmente faça sentido. Mas enquanto fazer sentido for que as nossas expectativas sejam satisfeitas, sabe que dia vai fazer sentido? Nunca. Nunca vai fazer sentido. Se for o casamento que você precisa, sabe que dia vai fazer sentido? Nunca. Se for a família que você merece, sabe que dia vai fazer sentido? Nunca. Se for aquilo que te satisfaz, sabe que dia vai fazer sentido? Nunca. Porque nunca foi para isso. Nunca foi pelo que eu posso receber. Nunca foi. Nunca foi pelo que eu posso receber. Nunca foi para me fazer feliz. Nunca foi. Nunca foi pela minha própria satisfação.